O mesmo Jesus que nos salvou, que nos comprou lá na cruz com o seu sangue, vai vir buscar a gente. E a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E aqui Jesus começa a contar: o reino dos céus vai ser como 10 virgens. Jesus está dizendo: em primeiro lugar, vocês buscam o reino do céu, porque é para lá que vocês vão, lá é a morada de vocês. E agora ele vai começar a explicar. Mas a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 20, verso 10, o diabo enganava muitas pessoas. Aí 20, 10 está escrito assim: o diabo que enganava muita gente foi pego e foi lançado no lago de fogo e enxofre para ser atormentado para sempre. 5 versículos depois está escrito assim: e a todos que não foi encontrado o nome escrito no livro da vida, foram também mandados para o lago de fogo e enxofre. Vai chegar o dia que Deus vai abrir um livro e vai começar a ler nome por nome. E o nome que não for lido por Deus, o nome que não foi encontrado no livro da vida, esta pessoa será lançada no lago de fogo junto com quem? Com o diabo. Porque tem o reino dos céus e tem o reino para onde o diabo vai, e ele está tentando levar cada vez mais pessoas com ele. E é para isso que ele faz várias e várias artimanhas para enganar, para nos atrapalhar, para nos atrasar. Aí ele levanta alguém para fofocar de nós, ele levanta alguém para brigar com nós, ele levanta alguém para tentar nos afastar da igreja, para botar desavença um com o outro, para nós parar, para nós desanimar, porque ele quer nos enganar. Ele não quer que nós vejamos Jesus de verdade, assim como ele é. Ele quer nos enganar, ele quer nos passar para trás, porque tem 2 reinos, e ele sabe qual é o dele, e ele também sabe qual é o de Deus. Mas a Bíblia diz, em João 1 João 3,6, que para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O meu Jesus, que morreu na cruz, ele pegou o meu e o teu pecado, levou sobre a cruz do Calvário, sobre ele estavam os nossos pecados, sobre ele estavam as nossas mentiras, sobre ele estava tudo, e ele levou, por amor de mim e você, para que hoje eu e você tivesse uma oportunidade, uma escolha, de poder dizer: Senhor, eu decido ir para o teu reino, eu decido deixar o meu nome escrito no livro da vida, eu decido seguir ao Senhor. Aleluia! Hoje nós temos essa oportunidade de escolher. Hoje nós temos a oportunidade de esperar o noivo voltar. Vamos entender essa história? Na época de Israel, de Jesus, era normal que o noivo chegava até na futura esposa e ele trazia um colar, conhecido como dracma. E essa dracma que tem, depois que Jesus fala também que essa dracma é perdida, né? Essa mesma dracma o noivo dava para a sua futura esposa, como um sinal que ele voltaria para se casar com ela. Depois que ele dava o colar para ela, ele ia embora e passava o seu tempo, normalmente em torno de 12 meses, e ele retornava para vir de novo buscar a esposa e se casar com ela. Quando chegava perto do tempo de voltar, que o esposo iria voltar, a noiva começava a se arrumar, porque ela sabia que o noivo iria voltar, porque o noivo tinha deixado a dracma, e ela tinha certeza que ele iria voltar por ela, por causa dela. Então ela se arrumava e ficava esperando o noivo. Quando o noivo vinha, eles se casavam, né? Faziam a festa e depois eles iam para sua casa.
E Jesus, conhecendo essa história, sabendo o que estava acontecendo, ele contou essa parábola que nós lemos. E a Bíblia vai destacar essa parábola como 5 mulheres prudentes e 5 mulheres loucas, doidas, como a Bíblia vai dizer, tolas. E na minha está dizendo sem juízo. Essa é a separação. São 10 mulheres, 5 loucas e 5 prudentes. 5 levaram consigo lamparina, as 5 prudentes. E as 5 loucas também levaram consigo. As 5 prudentes levaram a lamparina e colocaram azeite dentro. E as 5 loucas fizeram a mesma coisa, pegaram a lamparina e botaram azeite dentro. As 5 prudentes, elas foram esperar o noivo com a lamparina, com azeite dentro e com uma botija de reserva. Enquanto as 5 doidas foram esperar o noivo com a lamparina cheia de azeite, mas sem botija de reserva. Essa é a diferença da parábola. A reserva. A reserva foi o diferencial da parábola. Por que a Bíblia vai dizer que elas vão com a lamparina? Porque a Bíblia fala também que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. A louca tinha a palavra ou não tinha? Tinha. As prudentes também. O azeite, a Bíblia simboliza como Espírito Santo, e eu quero chamar hoje como intimidade, como oração, como buscar a presença de Deus. As prudentes tinham azeite? Sim, mas as loucas também tinham. As prudentes eram batizadas no Espírito Santo e falavam em língua estranha? Sim, e as loucas também, porque elas também tinham azeite. E a Bíblia vai nos falar que elas vão no lugar certinho, lá onde que é para esperar o noivo. Elas eram virgens, olha só como as tolas, elas eram virgens também, elas tinham a roupa de virgem, estavam esperando no lugar que tinha que esperar, como as esposas esperam, estavam com a lamparina, estavam com azeite dentro da lamparina, estava tudo certinho. E sabe o que era o pior de tudo? Que na cabeça delas também estava tudo certo. Quem sabe uma falou para a outra: como é que está aí? Está tudo certinho? Tudo certo, ansioso, friozinho na barriga, o noivo está chegando. E se ele se atrasar? Não tem problema, tem azeite, tem lamparina, vamos fazer fogo, vai estar tudo certinho. E a Bíblia vai falar que o tempo passa, e elas cochilam e dormem. E eu estava pesquisando, procurando, eu queria saber por que elas dormiram. Por que elas dormiram? Eu sempre pensei, e olha que eu já lia muito essa parábola, eu sempre pensei que o problema era porque elas dormiam. Mas o problema era só o azeite de reserva. Então por que elas dormiram e não foi um problema dormir? A Bíblia vai nos contar uma outra história, a parábola do trigo e o joio. Era de dia e os trabalhadores foram no campo e plantaram o trigo. Quando foi de noite, os trabalhadores foram para onde? Dormir. Enquanto eles dormiam, o diabo veio e colocou joio misturado com o trigo. E aí eu fiquei pensando, o diabo estava agindo na hora que eles estavam dormindo. Mas me diz uma coisa, será que Deus não teria poder para acordar eles ali e avisar para eles lá? Mas o que ia dar? Se ele se acordasse, ia dar briga, ia dar morte, quem sabe, um ia ter que parar, tá plantando aí, eu vou matar. Não, tem horas que a melhor coisa que nós temos que fazer é dormir, é descansar e saber que o noivo está vindo. Quando a Bíblia diz que elas dormem, é porque elas confiam, e é muito difícil nós nos agarrar apenas na esperança que o noivo está vindo e descansar. Porque a luta vem, a prova vem,
Mas você sabia que uma pessoa, se passar a madrugada inteira acordada e se acordar e no outro dia de manhã sem dormir, virar madrugada, segundo estudos, ela se assemelha com uma pessoa com 0,1% de álcool no corpo. Se a pessoa fica 5 dias dormindo 3 a 4 horas por noite, ela vai se assemelhar no final do 5º dia como 0,1% de álcool no corpo. Mesmo que uma pessoa dessa forma. E aqui no Brasil, se tu tiver 0,06% de álcool e tu dirigir, te toma carteira, porque tu está embriagado. Quer dizer que a gente às vezes passa a madrugada inteira acordada, no outro dia a gente está com os mesmos sintomas que aquele que está embriagado. E às vezes nós falamos para o pessoal, mas tu trabalha bastante, vira à noite, trabalha no outro dia. Não. A gente não ia dizer isso daquela pessoa que está sempre embriagada, né? Não vai dizer que ela trabalha bem. Está sempre bêbada. Por isso que a Bíblia vai falar da importância do descanso, de dormir, de confiar. E elas dormem. E a Bíblia vai falar em Provérbios capítulo 21, eu deixei anotado aqui, que na casa do sábio há comida e azeite de reserva, mas o tolo devora tudo que pode. Mas na casa do sábio há azeite de... Como é que está na sua casa? Tem azeite de reserva lá? Agora imagine a cena. As 10 virgens paradas, irmão Silvano, esperando. Todas elas estavam dormindo. Aí alguém grita, Psau! O noivo está vindo. E as 10 virgens estavam esperando, dormindo, mas esperando. Se eu pedir para cada um levantar a mão aqui, quem é que está esperando a volta de Jesus? Eu vou levantar a mão, você vai levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. E se as loucas estivessem aqui, elas levantavam a mão também. Porque elas também estavam esperando. As prudentes também estavam esperando. Todo mundo estava esperando. A questão não é se está esperando. A questão da história é como você está esperando. É de que forma você está esperando o noivo voltar. E outra coisa, não é se Jesus voltar, é quando Jesus voltar. Não é talvez Jesus voltar, mas no momento que Jesus voltar, Ele vai voltar. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Levanta um pouquinho o fundo musical. Eu estava lendo uma reportagem e um rapaz, ele pegou o carro com a sua família de 7 lugares. 7 lugares. E ele não tinha dormido bem pela noite. Mas ele queria chegar de manhã cedo no lugar ainda que ele queria, o objetivo dele lá na viagem. Ele pegou o carro, 7 lugares, e bateu num caminhão. Ele sobreviveu e um filho. Morreu 4 filhos e a esposa. 4 filhos e a esposa bateram. Porque ele estava cansado, mas ele queria continuar. Ele não queria parar, ele não queria dormir, não queria descansar, ele queria continuar. A melhor coisa muitas vezes é nós descansar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é fácil esperar, não é fácil apenas confiar sem ver, porque parece que não muda nada, parece que não acontece nada, mas aquele que espera no Senhor, o Senhor renovará suas forças, voarão e não se cansarão. Ei, culamandaragaçui. Podemos esperar Ele de todas as formas que você pensar, mas se não tiver azeite, quando Ele voltar, nós não vamos. Eu estou indo no culto de domingo, de quarta, de terça, de segunda, tem azeite ou não tem? Não, então não vai subir. Não vai.
Não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. A Bíblia diz que tem uma coroa reservada apenas para aqueles que amam a vinda de Cristo. Quando você chegar no céu, vai ter uma coroa especial. Você estava querendo que eu vinha te buscar? Sim, uma coroa especial para ti. Quem disse isso está em Timóteo 4:8. Aleluia. O justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda, a coroa da justiça. Aleluia. Como a gente está esperando o Senhor. Às 10 se acordam junto. O noivo está vindo. Quando elas escutam que o noivo está vindo, as loucas ficam alegres. As prudentes ficam alegres, porque finalmente o noivo está vindo. Eu fiquei virgem todos esses anos, pura todos esses anos, separado todos esses anos, só por causa dele. Ele está vindo. E foi uma alegria geral. Mas aí, as prudentes ligam as suas lamparinas. E as loucas fazem o quê? Ligam as suas lamparinas também. Que loucura! As loucas ligaram as suas lamparinas. Como é que tu sabe disso, pastor? Olha o que elas dizem aqui, ó. Dei um pouco de azeite para nós, pois as nossas lamparinas se apagam. Não se apagaram, se apagam. Está diminuindo o azeite e está apagando. O azeite não acabou de uma hora para outra, foi diminuindo devagarinho. Devagarinho, devagarinho, a gente vai parando de orar, vai parando de sentir aquela presença, vai parando da língua estranha, vai parando de evangelizar, vai parando de orar, vai parando de falar de Jesus, devagarinho. Vai se apagando, vai se apagando. Mas aí existe um detalhe que muda toda a história. As loucas não tinham azeite de reserva para colocar dentro da lâmpada, enquanto as prudentes puxam o azeite para o limpo. Está apagando, fica tranquilo, tem mais azeite. E se o noivo demorar, está tranquilo, tem mais azeite. E se a luta aumentar, está tranquilo, tem mais azeite. Deus é Deus de detalhes. A Bíblia vai dizer que Sansão está deitado no colo da Dalila. A Dalila corta o cabelo dele, o Sansão se levanta, eu vou destruir os filisteus. E a Bíblia fala assim: não percebeu Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Quando foi precisar do Espírito, não tinha mais, porque ele foi se apagando. Ele foi diminuindo dentro de Sansão, e assim acontecendo dentro do azeite. Se tem um conselho para você finalizar, mesmo que amanhã você não lembre da mensagem, mas se tem um conselho que é para você lembrar amanhã, cuide dos detalhes. Os detalhes são tão importantes para Deus. Cuide da oração, é um detalhe, cuide. Cuide da palavra, cuide da amizade, cuide dos detalhes, porque os menores detalhes deixaram 5 mulheres fora do céu. E não eram 5 mulheres qualquer, eram virgens limpas, ou seja, elas eram prontas, elas eram crentes, elas estavam sabendo que o noivo vinha, estava tudo certo. E quando eu falo essa pregação aqui, irmão, quando eu estava estudando ela, eu falava tanto para mim, é para mim isso aqui, Jesus, eu preciso mais, eu preciso mais. Porque pode ser por um detalhe que Jesus vai vir e muitos pastores vão ficar, porque o cargo não salva ninguém.
A lamparina não salvou elas. Eles tinham a lâmpada é a palavra. Elas tinham a palavra, mas só isso não foi suficiente. Elas precisavam ter azeite. Elas precisavam ter oração. Elas precisavam ter vida com Deus, vida no altar. Aí quando elas veem as prudentes botando azeite na lamparina, aí as loucas dizem: espera, não gasta tudo o azeite, compartilha o azeite comigo, dá azeite para mim, dá azeite. Por que tu quer azeite? Porque eu peguei a lamparina agora e não tem mais azeite dentro. Sabe o que aconteceu? Elas foram dormir e deixaram a lamparina de lado. E aí precisou da lamparina, aí correu, precisa agora da lamparina. Se a gente ficar buscando a Deus só quando precisa, no momento de entrar para o céu nós não vamos. Agora eu preciso, daí eu vou orar, agora eu preciso fazer uma campanha, agora eu preciso. Não, é todos os dias se alimentando. Aí elas pedem: por favor, me dá um pouquinho de azeite emprestado. Aí o que as prudentes falam? Não tem. Não vai ter para mim e para vocês. Se eu der para vocês, vai faltar para mim. Eu preciso usar para mim. Se vocês querem azeite, vocês vão comprar. Aí eu fiquei pensando: Jesus, não é possível. Não é possível que tem crente que tem azeite e não distribui para o outro. Eu não consigo acreditar. Sabe o que Deus fez eu lembrar na hora? O detalhe não é distribuir o azeite, filho. O detalhe é o horário. É o momento do arrebatamento. No arrebatamento não dá tempo para distribuir azeite. Sabe aonde nós temos que cuidar na nossa vida? Na hora da preparação. Porque voltando à história, quando elas estavam lá preparando, eu tenho certeza que as prudentes iam distribuir azeite. Quer azeite aí? Precisa de azeite na lamparina? Pega aqui, ó. Hoje eu e você estamos nesse tempo ainda, no tempo da preparação, de estar pronto, de estar preparado. Hoje você pode chegar em casa e distribuir um azeite para o seu filho, para a sua esposa, para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquela pessoa que você se importa. Você pode distribuir azeite para ela hoje. Mas vai chegar o dia que vai tocar a trombeta, que o noivo vai vir e deu, acabou. Era o que você era até aquele momento. Era o que você era, e não aquilo que os outros pensavam que você era. Quanta gente que se preocupa com aquilo que o outro vai pensar e esquece daquilo que realmente é de verdade com Deus. A gente consegue esconder um do outro que eu sou homem de oração, sou crente, mas de Deus ninguém esconde nada. Deus sabe que a tua vasilha está com pouco azeite, ou Deus também sabe que a tua vasilha está cheia de azeite. E você e eu, como a gente está? Hoje é noite de nós entender. Hoje é noite de nós compartilhar azeite, de nós procurar mais de Deus, porque vai chegar o momento do arrebatamento e nós vamos para o céu. Nós vamos subir. Aleluia. Aí, para nós finalizar agora, sabe o que acontece? As loucas largam a lamparina, largam as prudentes de lado e elas vão comprar azeite. Pensa num desespero que passava na cabeça delas. Eu queria imaginar o que passou na cabeça delas na hora que elas olharam para a vasilha e não encontraram azeite. E elas escutando: vem que o noivo está chegando, vem que o noivo está chegando. E elas para a vasilha não tem azeite. Que sensação de desespero. Que sensação terrível. De correr atrás, de bater na porta,
dizer: por favor, eu preciso de azeite. Eu preciso de azeite. E está tudo fechado porque está todo mundo indo para o casamento. A diferença da história é que as prudentes estavam prontas quando o noivo voltou, e as loucas estavam despreparadas. E Jesus disse: vigia então, porque tu não sabe o dia nem a hora. Aí eu quero ler um texto, Lucas 12:35. Está casado na história, escute. Jesus falou: estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas lamparinas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Felizes os servos, felizes nós seremos quando o Senhor voltar, e nós está lá vigiando, pronto. Continua, ó. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, e fará que se sentem à mesa, e virá para servi-los. Deus está dizendo para mim e para você que nós que estiver pronto, fica tranquilo, Ele vai colocar uma roupa para nos servir, vai dizer para nós: ops, senta aqui na mesa que agora eu vou servir você, meu filho. Essa é a recompensa, esse é o grande banquete. Mas onde está escrito na Bíblia isso? Lucas capítulo 12, Jesus falando. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Aí o noivo chegou e ele viu 5. Ele viu 5 pronta. E ele parou o casamento? Não. A festa vai continuar. Se eu e você não estiver pronto, Jesus volta igual e a festa continua. Ah, irmão, eu gostaria de ter um controle espiritual, para na hora que começar o som do arrebatamento, nós dar uma pausa e poder evangelizar o máximo de pessoas, dizendo: era disso que eu estava falando. Era disso que eu estava falando, que ele vai voltar. Seja como voltou para aquela mulher, aqueles 4 filhos no acidente de carro, quando eles faleceram, ou quando Jesus voltar em arrebatamento nas nuvens. O noivo voltou, sabe o que me chama a atenção? Que a porta chega, porta fechada. Não tem mais tempo. Está corrido o tempo na semana, né? Eu sei que está corrido para você. Para mim também está, para todo mundo. Mas quando Jesus voltar, a porta fecha, o tempo acaba. O tempo vai acabar, vai esgotar. E aí, não adiantou passar todos os anos sendo virgem. Não adiantou passar todos os anos com as vestes brancas. Não adiantou ficar tanto tempo esperando o noivo. Não adiantou ter lamparina, não adiantou ter o azeite na lamparina, se faltava o azeite da reserva. Aleluia. Aí uma vez, vou contar uma historinha rápida. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o senhor saberia me responder se são muitos ou poucos que vão se salvar? Aí Jesus falou assim: se esforçam para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não poderão. O dono da casa vai se levantar, vai fechar a porta. Então, quem ficará pela de fora vai ficar batendo e vai ficar dizendo: Senhor, nos deixe entrar.
nos deixe entrar. E ele responderá: não conheço vocês? Como vou deixar entrar? Como vou deixar entrar? Aí Jesus disse: aí as pessoas que ficar pelo lado de fora vão dizer assim, olha o que Jesus está falando, os que ficarem de fora vão dizer assim: nós comemos com o Senhor, nós bebemos com o Senhor. Está falando da participação da ceia. Nós comemos com o Senhor, nós bebemos com o Senhor. O Senhor nos ensinou pela cidade. E aí o Senhor vai dizer: por favor, vão embora que eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. E a Bíblia vai dizer, é Lucas 13, 23 a 27 que conta essa história. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá muito choro e ranger de dentes. Isso é o que Jesus está falando, o Jesus que todo mundo fala que é amor. É sim, é o mesmo Jesus que está dizendo, ele vai voltar, por isso que ele nos alerta. Eu quero convidar a passar aqui à frente, quem quiser fazer uma oração.